Antes de morrer, Napoleon Hill deixou um aviso que pode mudar completamente o destino da sua vida. Um aviso simples, mas que a maioria das pessoas ignora todos os dias. E o problema é que quando você percebe esse erro, muitas vezes já perdeu anos da sua vida. Se você entender isso hoje, pode evitar o mesmo destino que milhões de pessoas enfrentam sem nem perceber. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando algumas das pessoas mais ricas e influentes do mundo. Durante esse tempo, ele teve contato com nomes como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele analisou seus hábitos, suas formas de pensar, suas decisões e tentou entender o que realmente separava as pessoas que conquistavam riqueza e sucesso daquelas que permaneciam presas no mesmo lugar durante a vida inteira. E depois de anos observando essas pessoas, ele percebeu algo que mudou completamente sua forma de enxergar o sucesso. As pessoas não fracassam porque são menos inteligentes. Elas não fracassam porque nasceram sem talento. Na maioria das vezes, elas fracassam por causa de um padrão mental invisível que controla suas decisões, seus hábitos e até o rumo da sua vida. Hill percebeu que existe uma força silenciosa que influencia quase tudo o que fazemos. Essa força é a forma como nossa mente é moldada pelo ambiente ao nosso redor. E foi exatamente por isso que ele deixou um aviso que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. O aviso era simples, mas extremamente poderoso. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas permite que o ambiente controle sua mente. Pense nisso por um momento. Se você não controla sua mente, alguém ou alguma coisa vai controlar por você. Pode ser o medo, pode ser a opinião das outras pessoas, pode ser a pressão do ambiente onde você vive, pode ser até mesmo o hábito de pensar pequeno. E quando isso acontece, você começa a viver reagindo às circunstâncias, ao invés de criar o seu próprio caminho. Hill percebeu algo muito curioso quando analisava pessoas que haviam construído grandes fortunas. Elas não eram necessariamente as mais inteligentes da sala, muitas delas não tinham a melhor educação formal, mas todas tinham algo em comum. Elas tinham controle mental. Elas escolhiam no que pensar, escolhiam no que focar, escolhiam como reagir às dificuldades. Enquanto isso, a maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece ao seu redor. Quando algo dá errado, elas desanimam. Quando alguém critica, elas duvidam de si mesmas. Quando surge um obstáculo, elas acreditam que aquilo é um sinal de que devem desistir. Agora pense em algo por um momento. Quantas vezes você já teve uma ideia ou um sonho, mas acabou desistindo porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas parou no meio do caminho porque sentiu medo de fracassar? Se isso já aconteceu com você, então você acabou de perceber exatamente o que Napoleon Hill estava tentando explicar. Existe uma diferença enorme entre duas formas de viver. A primeira é a mentalidade reativa, a segunda é a mentalidade criadora. A maioria das pessoas vive de forma reativa. Elas reagem às dificuldades, reagem às opiniões dos outros, reagem ao medo e às incertezas. Elas esperam que as circunstâncias mudem para que sua vida mude. Mas as pessoas que criam riqueza e oportunidades pensam de forma completamente diferente. Elas tomam decisões antes mesmo de terem todas as respostas. Elas escolhem um objetivo e continuam avançando mesmo que o caminho ainda não está totalmente claro. Napoleon Hill dizia algo que muitas pessoas evitam aceitar. Ele dizia que o sucesso começa no momento em que você assume responsabilidade pela sua própria mente. Isso significa que não importa de onde você veio, não importa quais dificuldades você enfrentou no passado. O que realmente importa é quem está no controle dos seus pensamentos hoje. Outra coisa que Hill descobriu ao estudar pessoas extremamente bem-sucedidas foi algo que quase ninguém percebe. Essas pessoas protegiam a própria mente. Elas eram extremamente cuidadosas com aquilo que escutavam, com as ideias que consumiam e com as pessoas que permitiam influenciar suas decisões. Elas sabiam que pensamentos repetidos se transformam em crenças, crenças se transformam em ações, e ações, repetidas ao longo do tempo, criam os resultados da sua vida. Quando você começa a entender isso, percebe que o maior erro que muitas pessoas cometem é permitir que pensamentos negativos controlem sua forma de agir. Muitas pessoas deixam suas decisões serem dominadas pelo medo de fracassar, pela dúvida constante ou pela opinião dos outros.
E quando isso acontece, seus sonhos nunca chegam a sair do papel. O mais curioso é que muitas dessas pessoas passam a vida inteira acreditando que simplesmente não tiveram sorte. Mas Hill acreditava que a sorte muitas vezes é resultado de preparação mental. Quando você treina sua mente para enxergar oportunidades, você começa a agir de forma diferente. E quando suas ações mudam, os resultados inevitavelmente também mudam. A maior batalha da vida raramente acontece no mundo exterior. Ela acontece dentro da mente de cada pessoa. É dentro da mente que surgem os pensamentos que podem construir ou destruir o seu futuro. Se você controla seus pensamentos, você controla suas ações. Se controla suas ações, você começa a controlar os resultados da sua vida. Talvez o verdadeiro aviso que Napoleon Hill tentou deixar para o mundo seja exatamente esse. O destino de uma pessoa começa a ser definido muito antes das oportunidades aparecerem. Ele começa dentro da mente, na forma como alguém decide pensar todos os dias. E talvez hoje seja o momento em que você começa a observar sua própria mente com mais atenção, porque quando você aprende a controlar seus pensamentos, algo muito interessante começa a acontecer. Você deixa de viver no piloto automático e passa a viver com intenção. Agora eu quero saber uma coisa. Você acredita que hoje sua mente está ajudando você a evoluir ou está te sabotando sem que você perceba? Comenta aqui embaixo, mente forte, se você está decidido a controlar seus pensamentos a partir de agora. Ou comenta, preciso melhorar, se você sente que ainda está tentando desenvolver essa mentalidade. Porque no final das contas, o aviso de Napoleon Hill não era apenas sobre riqueza ou sucesso financeiro, era sobre